Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus, aleluia. Amados, hoje nós estamos iniciando a festa das luzes. Amém? Pode sentar um pouquinho. Festa das luzes. É uma coisa bastante interessante, não é? Festa das luzes. Quem aqui sabe o que significa a festa das luzes? Hein? Ninguém sabe o que significa a festa das luzes? Então eu vou dizer para vocês. A festa das luzes é na verdade, o nome dela em hebraico significa Hanukkah. Hanukkah. Alguns lugares escreve-se com CH, Hanukkah, mas lê-se Hanukkah. E outros lugares colocam assim com H, fazendo ele meio inglesado, sei lá, né? Mas o Hanukkah é uma coisa que aconteceu junto com o povo judeu, que veio trazer uma certa alegria para o povo. Por que veio trazer uma certa alegria? Imagina, por exemplo, um povo que estava sem contato com Deus. Sabe aqueles 400 anos de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Muito bem, 400 anos sem profeta na terra. E aí, o que acontece? O povo, longe da presença de Deus, começa a sofrer então uma série de guerras, pelejas. O povo é escravizado, é levado de um lado, é levado para outro. E essa era a época de Alexandre o Grande. Vocês conhecem a história de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande foi um homem que conquistou todas as terras, todos os territórios. Com ele não tinha bom, era ele e só ele. E acontece o seguinte: quando ele começava a conquistar os territórios, ele queria introduzir então a cultura e queria introduzir os costumes que havia na Grécia. Então, todo lugar que ele entrava, ele colocava os costumes gregos. E quando ele chegou lá em Jerusalém, aí ele encontrou uma barreira. Diga assim: encontrou uma barreira. Por que ele encontrou essa barreira? Porque ali ele encontrou um povo que servia a um Deus único. Aquele povo que estava lá era um povo politeísta, ou seja, um povo com muitos deuses. Eles tinham deuses para todas as coisas. Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo, Deus não sei o quê. E agora encontram um povo que tinha um só Deus, então um povo monoteísta. E eles começaram então a querer introduzir dentro do costume judaico aquilo que era grego. E aí então eles entraram dentro do templo, aquele templo que foi construído por Salomão. Entraram dentro do templo e profanaram o templo. Como que profanaram o templo? Roubaram, pegaram todas as coisas, todos os objetos sacros, ou seja, tudo aquilo que era consagrado a Deus, eles tiraram. E no altar, aonde era sacrificado em oferecimento a Deus, eles pegaram e começaram a sacrificar porco. Porco, para o judeu, é um dos animais mais imundos que tinham. Então, no lugar onde que estava a oferta, o lugar onde era para ser feito as ofertas a Deus, eles começaram então a sacrificar porcos e oferecerem a um Deus chamado Zeus. E esse Deus chamado Zeus era para eles uma
E aí, quando os sacerdotes viram que eles estavam profanando o templo, eles começaram então a se juntar e montaram uma revolta, até que conseguiram então expulsar todo o exército greco-sírio daquele território de Jerusalém. 6.000 homens, diga assim, 6.000 homens contra 40.000 homens. 40.000 homens de guerra e 6.000 homens que nunca tinham pegado na espada, sacerdotes, linha sacerdotal, e conseguiram vencer a guerra. Foi um milagre? Perguntei para o seu irmão, foi um milagre? Irmãos, 6.000 homens expulsar 40.000 homens de guerra, sendo que esses 6.000 homens não sabiam lutar, não tinham nenhuma estratégia militar, não sabiam de nenhuma forma militar para fazer essas coisas, só que Deus deu estratégia para eles. E eles então, através da estratégia que Deus deu, eles conseguiram expulsar 40.000 homens de guerra do território de Jerusalém. Muito bem. Qual o próximo passo? O próximo passo era então, agora purificar o templo. O templo estava o quê? Corrompido. O templo estava pervertido, não era mais aquilo que Deus. Então eles precisavam trazer a presença. Diga assim, trazer a presença de Deus naquele lugar novamente. E aí os sacerdotes então começaram a purificação do templo. E por onde que eles começaram a purificação? Pelo altar. Então eles começaram a limpar, a purificar o altar, para que ele pudesse de novo ser um local de holocaustos, ser um local de novo de oferecimento a Deus. Mas por que foi que aconteceu tudo isso? Irmãos, imagina um povo que estava há 400 anos, na verdade, estava há 250 anos, na verdade, porque isso aconteceu por volta do ano de 1605, 1607, antes de Cristo. E o povo estava há uns 250 anos sem nenhum profeta. Sem nenhum profeta para falar com eles. E eles, então, estavam naquela situação. Só tinha o sacerdote. E o sacerdote, ele tinha aprendido de quem? Das gerações. Veja que quando esse rei, esse Ciro Fenício, tomou Jerusalém, é a primeira coisa que ele proibiu: circuncisão, que era um ato que mostrava que eu tinha um contato com Deus, e proibiu também o Shabat. O que é o Shabat? O Shabat é a reunião aonde todas as famílias, na sexta-feira, a partir das 18 horas, ela entra em comunhão com a família e come, e ali então eles transmitem todas as normas judaicas. É um momento de ensino de toda a cultura judaica. É um momento onde o pai ensina o filho, a mãe ensina a filha, e ali vão então ensinando um ao outro a aprender todas as normas, a aprender tudo que se refere às coisas de Deus. Então foi proibido. Não podia, por exemplo, mais ter essas reuniões, não podia mais estar na presença de Deus, não podia, estava proibido. Aí o povo judaico inventou um joguinho, né? E eles começavam então a jogar.
aquele jogo era de perguntas e respostas. E o que eram essas perguntas e respostas? Era sobre a lei, sobre o Torá, sobre as coisas que eles tinham que passar para os filhos. Então, quando o povo, aquele exército chegava e via eles, por exemplo, brincando, eles estão brincando. Eles não estão falando um para o outro sobre os costumes, as leis. Eles não estão fazendo isso. Então, eles conseguiam fazer com que a lei fosse passada à frente, sem que aqueles inimigos soubessem que a lei estava sendo passada à frente. Veja que interessante. Quando eles começaram então a purificar o templo, eles foram purificar o altar, e aí então foram acender a menorá. Veja, a menorá é essa peça aqui, ó. Quantas lâmpadas tem aqui, ó? 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7. Eles foram acender a menorá. Só que, quando eles foram acender a menorá, eles acenderam a vela. Fala-se vela, mas na verdade era algo que era preparado com um azeite especial. Só que aquelas pessoas tinham profanado isso. A história diz, eu vou dizer assim, a história diz, porque isso não é relato bíblico. Os irmãos entenderam? É uma história que está escrito, a história sobre os macabeus, tá certo? Então, por que não é considerado bíblico? Porque foram manuscritos na época em que não havia profeta. Então há um entendimento de que se não havia profeta, não havia o que? O Espírito de Deus que inspirasse para que isso acontecesse, para que houvesse quem escrevesse. Então por isso são chamados livros apócrifos, certo? Mas, por que então, pastor, que nós vamos estar comemorando isso dentro da igreja? Uma boa pergunta, não é? Não é isso? Por que vai fazer isso dentro da igreja? Então vamos lá pegar João 10, 22. João 10, 22. É o único versículo que mostra essa festa na Bíblia. Vamos lá, põe aí. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Versículo 23. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Pergunta assim para o seu irmão: Jesus foi na festa? Jesus estava lá no templo? Estava, ele estava andando lá no pórtico de Salomão. Então ele estava lá, porque se ele não quisesse ir na festa, ele não ia nem no templo. Então ele estava lá no templo. Então veja, o que aconteceu? Aquelas pessoas, eles tinham, por exemplo, profanado o templo de tal maneira que, além deles oferecerem porcos ao deus chamado Zeus deles, ainda eles pegavam as fezes desses porcos e passavam nos umbrais das portas, passavam em todos os lugares.
que eles estavam fazendo com isso? Lá nas portas dos umbrais, o que tinha acontecido? Não era o símbolo do resgate do primogênito? Então eles estavam dizendo, o que eu penso disso tudo aí? Certo? Então quando os judeus viram tudo isso acontecer, montou-se então a revolta e retomaram o templo. E começou então a purificação do templo. Então quando se fala, por exemplo, na festa de Hanukkah, nós estamos falando na festa da dedicação ou na festa da consagração, aonde o importante não é lembrar a guerra, não é lembrar a batalha, mas é lembrar o milagre. Os irmãos estão entendendo? Lembrar o milagre. Que milagre? Primeiro milagre: 6.000 homens combater com 40.000 homens e vencer a batalha. E quando eles foram lá para acender de novo o menorá, só tinha azeite para um dia. Para um dia só. E aí eles falaram, vão acender assim mesmo. Vão acender. Acenderam. Isso aqui representa os 7 Espíritos de Deus. A presença de Deus no templo. E eles precisavam, como sacerdotes, atrair de novo a presença de Deus para o templo. E aí então eles puseram o fogo na menorá. Só que como dava para um dia só, eles ficaram preocupados. Será que vai, Hoje tem, amanhã não tem. E precisava, por exemplo, de pelo menos 7 dias para preparar um novo azeite, para que pudesse então colocar o azeite de novo e fazer com que isso funcionasse. Eles acenderam, e durante 8 dias a menorá ficou acesa. Aquele azeite que dava para um dia, a menorá ficou acesa por 8 dias. Eu estava ouvindo um depoimento judaico de um judeu sobre a festa do Hanukkah. E eu achei bastante interessante o que ele estava dizendo, e eu vou repassar aqui para vocês. Ele dizia assim, olha, não é interessante lembrar a guerra, mas é interessante lembrar que o fogo do Espírito tem que reinar sobre nós. E quando nós acendemos a primeira lâmpada, nós estamos acendendo a primeira lâmpada do fogo do Espírito na nossa vida. E a hora que nós chegamos no segundo dia, nós não podemos esquecer de que nós já temos uma porção. E agora a porção tem que ser maior. E a porção tem que ser maior. E ela vai ser maior até o 8º dia. Então as minhas ações, o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, o meu jeito de conduzir minha vida, tem que ter algo mais acrescentado. E a cada dia que eu vou acrescentando mais na minha vida, a minha vida vai sendo um milagre.
está entendendo isso? Qual é o papel da Bíblia? Perguntei para o seu irmão, qual é o papel da Bíblia? É transformar. Diga para ele assim, é transformar. Não vos conformeis com o quê? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a partir do momento que eu começo a entender, que eu começo a compreender, eu vou me moldando melhor. Eu vou me moldando. Eu vou me transformando. Esse momento da festa de Hanukkah é um momento que eu poderia dizer assim, de restauração. É um momento de reconstrução. É um momento onde nós vamos entrar e começar a pensar, peraí, onde eu posso melhorar aqui? Aonde eu posso fazer algo diferente? O que eu posso mudar na minha vida? Onde pode ser mudado? E o que pode ser mudado? E à medida que eu vou entendendo, compreendendo o que pode ser mudado e o que deve ser mudado, e começo então a produzir essa mudança, eu vou tendo mais e mais situações de restauração na minha vida, de modificação. E aí então eu vou proceder o quê? O milagre. Sua vida é um milagre? Amém. Olha para o seu irmão e fala assim: sua vida é um milagre? Antes de você conhecer Jesus, onde você estava? O que você fazia? Jesus tem te transformado? Hein, irmãos? Jesus tem te transformado ou não? Tem? Você tem sentido essa transformação na sua vida? Quando se fala, por exemplo, na festa do Hanukkah, nós vamos acendendo luzes por luzes, porque a cada luz que é acesa tem que proceder mais o que? Clarão. Não vai proceder mais isso? A iluminação não vai ficar melhor? Você chega na sua casa, está tudo escuro, você acende uma vela. Se você acender duas, se você acender três, se você acender quatro, vai melhorando a luz? Até que inventaram a lâmpada de 100 velas. E aí a claridade é imensa. Então quando fala lá, ó, quantas velas, né, tem essa lâmpada? É uma equiparação. Ó, tem tantas velas, 60 velas, né, 100 velas, né? Não era assim que falava? Não é, pastor Moisés? Não era assim que se falava? 100 velas, né? Que era uma lâmpada de 100 velas. Equiparado. Mas na verdade é 60 watts, né? Mas a pessoa falava que era velas. Por quê? Porque a claridade daquele lugar se equiparava. Então a cada lâmpada que forem acesas na Hanukkah, na Hanukkah, nós vamos tendo maior claridade, maior entendimento, maior sabedoria. Então o que Deus quer fazer conosco é de que não falte o óleo sobre as nossas cabeças, que sejam que alvos os nossos vestidos.
À medida que nós formos nos aperfeiçoando na presença de Deus, amados, nós vamos recebendo mais de Deus. Receber mais de Deus significa receber mais entendimento. Lá em Provérbios o Senhor diz assim, compra a sabedoria, adquire a sabedoria, porque ela é mais preciosa que o rubi. Então o Senhor está mostrando para você que sabedoria é mais preciosa do que qualquer joia. E como que você adquire sabedoria? Bíblia. Bíblia. O judeu, ele diz assim, essa festa, ela não é da mais importante, porque as festas mais importantes é a Páscoa, o Pentecoste, Purim, Tabernáculos. Você está entendendo? Então por que nós fazemos? Porque muitas vezes, amados, nós não entendemos a romanização das coisas. Como assim, pastor? A romanização? Gente, esse povo grego, eles adoravam o sol, eles adoravam as estrelas, adoravam todo o sistema solar. Era um pouco, sabe aquele, você já conheceu gente que lê horóscopo? Todo dia, não sai de casa sem ler o horóscopo? Hein? Já viu ou não? Então é mais ou menos assim. O que os astros querem dizer para mim hoje? Né? Então isso é adoração aos astros. Então veja, quando você monta uma árvore de Natal na sua casa, o que você faz? Você bota lá a árvore, enche de bolas, certo? Coloca uma estrela em cima, porque é adoração ao sol. E aí, para que o povo judeu não ficasse de fora, colocaram as luzes. Você já viu como fica feio uma árvore sem pisca? Fica ou não fica? Fica sem o quê? Fica sem vida, né? Não é assim? Então enchem de luzes, as casas enchem de luzes. Para quê? Para que a vida possa estar. Pastor, por que nós estamos usando só luz? Não tem nenhuma árvorezinha aqui. Porque nós não estamos comemorando Natal, nós estamos comemorando Hanukkah. Na verdade, esse ano, o Hanukkah foi do dia 6 de dezembro até o dia 14 de dezembro. Essa é a data judaica, porque o calendário judaico, ele pega finalzinho de novembro, começo de dezembro. Às vezes, por exemplo, cai. Mas aí, a romanização jogou tudo isso para o dia 25. E disse, vamos comemorar nesse dia 25, porque foi o dia que nasceu Jesus. Aí, maior mentira do mundo. Vocês viram que na festa do Hanukkah, estava dizendo que lá era o quê? Inverno. Não é isso que está escrito lá, que era inverno? Era inverno ou não era? Era inverno. A probabilidade
probabilidade de Jesus ter nascido nessa época e o governador, o rei lá, ter feito um recenseamento para o povo andar no inverno, seria loucura. Vocês entenderam isso? Nenhum rei, nenhum governador iria dizer assim: ó, nós vamos fazer um recenseamento e você vai vir aqui no inverno para dizer que você está vivo. Ninguém ia fazer isso. Ele ia matar muita gente. Você já imaginou o povo andar no deserto? Normalmente no deserto, durante o dia, dá quase 50 graus. Durante a noite, dá menos não sei quantos graus. Menos 15, 20 graus. Então você já imaginou no inverno isso? O que ia acontecer? Ia ser a contagem que ele ia fazer, tinha que recontar tudo de novo, porque morreu tudo. Então, fatalmente, Jesus não nasceu nessa época, por esses detalhes. Amém, irmãos? Então, por isso que nós não temos o costume de estarmos, por exemplo, comemorando o Natal. Não. Quando que Jesus nasceu no seu coração? Quando foi que Jesus nasceu no seu coração? Quando foi? Eu não sei, não entendi. Quando foi que Jesus nasceu no seu coração? Quando você levantou a mão e aceitou Jesus? Muito bem. Uns dizem, não, foi quando eu passei pelas águas, porque eu aceitei Jesus, mas não era aquele crente. Mas depois que eu passei pelas águas, eu comecei a ser crente mesmo, né? Aí, outros já falam assim: ó, pastor, eu preciso de aceitar Jesus todo dia, porque senão eu estou pego. Eu preciso que Jesus nasça na minha vida todo dia. Então, qual foi o dia do nascimento de Jesus? Pode ser todos os dias, pode ser todo momento, pode ser todas as horas, pode ser todos os segundos possíveis. Jesus está nascendo no coração de alguém. Agora mesmo, Jesus deve estar nascendo no coração de muita gente. Amém? E nós precisamos, amados, aprender o seguinte: muitas vezes nós olhamos, por exemplo, estudos bíblicos, vemos teólogos, estudiosos, querendo, por exemplo, descobrir um monte de coisa, querendo saber um monte de coisa. A Bíblia, ela diz assim: as coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus. Mas o homem não pode conhecer as coisas ocultas? Pode. Como? Diga aí para o seu irmão: como? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, como que você vai saber das coisas ocultas? Olha para o seu irmão e falando assim: ó, tendo afinidade com Deus. Se você tiver afinidade com Deus, intimidade com Ele, Ele vai te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Pastor, mas Ele não revela só para o pastor? Não, Ele revela para quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Deu para entender? Então, amados, não há privilégios. Por que então o pastor ou o sacerdote, ele tem, todo mundo que vem diz assim, ele tem a revelação? Sabe por quê? Porque nós nos sentimos obrigados, comprometidos, impulsionados a buscar no Senhor orientação de Deus para orientar o povo.
Deu para entender? Então, a minha preocupação para com as vidas que Deus nos deu, ela tem que ser constante. Deus, o que o Senhor quer que seja entregue para a tua igreja hoje? Senhor, o que o Senhor quer que a sua igreja compreenda hoje? Por que hoje? Porque o amanhã é diferente. Amanhã a igreja pode ter outras necessidades. Amanhã a igreja pode ter algum outro pensamento que Deus quer transformar esse pensamento. É a primeira vez que a igreja Geração Davi faz a festa da dedicação, ou se quiser chamar, festa da consagração, a festa das luzes. Por quê? Não é que nós vamos aqui, por exemplo, trazer o que muitos fazem, cada um tem que ter uma luz. Não somos kardecistas, não somos espíritas, não somos nada disso. Nós queremos trazer a luz de Cristo ao entendimento. Essa é a verdadeira luz que nós queremos trazer, a luz do Evangelho. Amém, irmãos? Se a cada dia de Hanukkah você fazer uma atividade para o teu benefício espiritual e para o benefício de outra pessoa, você estará crescendo espiritualmente. Você estará aprendendo com Deus a não só receber, mas aquilo que você recebe, você distribui. Recebeste de graça dai. Eu aprendi a cuidar de uma pessoa. Então você vai agora ensinar aquela pessoa a cuidar de outra. Deu para entender? Olha, eu aprendi tal coisa hoje na Bíblia, então amanhã eu vou ensinar para outra pessoa. Aquilo que eu aprendo não é para ficar guardado dentro da gaveta, é para que eu possa ensinar outras pessoas a terem também o mesmo entendimento. Amém, irmãos? Pastor, se eu fizer alguma coisa assim, eu estou pecando? Olha, eu não vou chegar a extremos. Por que eu não vou chegar a extremos? Porque havia um oferecimento de todas as coisas que se fazia, havia um oferecimento. Eu vou fazer isso que eu estou oferecendo, são atos proféticos. Então, com que coração você está fazendo? Com que vontade você está fazendo? Com que propósito você está fazendo? Qual é o nosso propósito de colocar a Hanukkah aqui, colocar essas luzes e dizermos, olha, estamos lembrando daquilo que aconteceu com o povo judeu naquele dia em que venceram. Então esse é o propósito. Agora, eu vou fazer alguma coisa com uma pessoa, tem gente que anda na rua aí com um balaio de pipoca e distribuindo pipoca e oferecendo pipoca para as pessoas. Qual é o propósito daquilo? Irmãos, qual é o propósito? Aquelas pessoas com turbantes brancos, com saia branca e tal, qual é o propósito daquilo? Trazer o que? Uma contaminação
espiritual para a tua vida. Esse é o propósito. E muita gente vai lá, dá um pouquinho de pipoca para mim, cara, eu como, tá? E acha que está tudo certo. Agora você estoura lá um saquinho de pipoca na tua casa, coloca numa cestinha, e aí tem umas crianças brincando, você vai lá e fala assim, ó, quer pipoca? Qual é o propósito dessa pipoca? É para trazer algum mal espiritual? Não. Você viu as crianças, sentiu o desejo de dar pipoca para elas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo entender? Com que propósito? Para que propósito? Com que função? Olha, eu estou montando aqui uma árvore, com que propósito? Olha, eu estou montando aqui um presépio, com que propósito? Qual é o propósito? Se o propósito for dizer assim, Jesus nasceu, o propósito está fora de estação. Não foi naquele dia, não foi naquele momento, não foi naquela hora. Como diz o apóstolo René, estamos fora do portal. Tá certo? Estamos fora do portal. O portal não é essa data. Os irmãos entenderam? Com que propósito que é? Pastor, você Eu sei que muitos vão ter suas argumentações. Eu estou aqui ensinando o que é necessário para que você possa entender. Não se comemora um dia que não saiba. Por exemplo, que dia que você nasceu? 21 de janeiro de 2000. O que você acha da gente comemorar o seu aniversário no dia 21 de julho? Nada a ver. Você não nasceu dia 21. Você está entendendo? Nada a ver. Nada a ver. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Nada a ver. Compreendeu? Nada a ver. Era inverno. A Bíblia coloca bem claro, era inverno. Amados, Deus, Ele tem muitas coisas para nós. E dentro dessas muitas coisas que Deus tem, eu vou dizer assim para você: nós precisamos renovar, restaurar, reedificar a nossa vida diante de Deus. Abra sua Bíblia em Esdras. Esdras, capítulo 3. Esdras. Você compreendeu? Por que nós estamos comemorando Hanukkah? Compreenderam? Compreenderam? Vamos lá. Esdras, capítulo 3. Vamos lá. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém.
Então se levantou Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Colocaram sobre o altar a sua base, pois o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, que ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E em seguida o holocausto contínuo, os das luas novas, de todas as festas fixas do Senhor, como também de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porém ainda não havia sido lançada os alicerces do templo do Senhor. Deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios, aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, como para superintenderem a obra da casa de Deus. Então se levantaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Gadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para superintenderem os que faziam a obra da casa de Deus, como também os filhos de Hanadad, como os seus filhos e os seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas. Os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam navereses, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com palavras, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, e os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes dos júbilos das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. O que eu quero dizer para você? Que naquele dia em que o povo de Israel teve restaurada a casa de Deus na sua mão, e que eles purificaram, você pode imaginar a alegria que eles sentiram? Aqui essa palavra que eu li, ela fala sobre uma restauração de um templo que havia sido derrubado.
onde Esdras e Neemias reergueu o templo do Senhor. E aqui houve uma grande alegria pela restauração. E é por isso que nós então celebramos a festa do Hanukkah, para dizer assim, com alegria, a casa do Senhor foi restaurada. Em Deus. Queremos saber se a tua casa, a casa onde Deus vive aí em você, está restaurada. Aleluia. Precisa de reforma? A tua casa precisa de reforma? Aonde precisa reforma? Quando você vai fazer uma reforma na tua casa, você não entra dentro dela e fala assim, olha, isso aqui, essa parede precisa pintar, essa aqui eu preciso de arrancar o que está soltando, que está novo, rebocar de novo, isso aqui eu preciso de trocar essa situação, essa outra. É assim ou não é? Pois então agora eu vou pedir para o nosso irmão colocar o hino aqui. O hino de restauração. Eu quero que você comece a olhar dentro da tua casa. Olha dentro da tua casa e veja onde precisa de restauração. Hoje começa o milagre na tua vida. Amém. Aleluia. Glória. Durante 9 dias, 8 dias na verdade, nós estaremos aqui num processo de restauração da tua casa. Eu quero que você sabia que, por exemplo, quando você entra na tua casa e fala assim, eu preciso pintar, preciso rebocar, preciso trocar esse telhado, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. Você consegue fazer tudo num dia? Consegue, irmãos? Não. Porque tem que ser uma coisa de cada vez. Dá para você, por exemplo, fazer assim, vou pintar a casa e depois eu troco o reboque. Dá para fazer isso? Por quê? Você vai perder o serviço todo, não vai? Vai ou não vai? Então sabe por onde você vai começar hoje? Pelo teu coração. Depois que você restaurar o teu coração, Davi, abre lá, Salmo 139. Salmo 139. Versículo 23 e 24. Hoje é o início dessa restauração. Hoje é o início dessa restauração. Olha o que tem dentro do teu coração. Vamos ler esses 2 versículos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Conhece o meu coração. Conhece meus pensamentos. Esse caminho é um caminho perverso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sonda. Sabe o que é esquadrinhar, irmãos? É como se fosse hoje, na linguagem de hoje, Davi talvez falasse assim, Senhor, faz um vinagrete no meu coração. Corta bem picadinho.
certo? Corta os pedacinhos, bem miudinho, e vê qual é o pedacinho que não está prestando e joga fora. E coloca um pedacinho novo. Amém? Está pronto aí, DJ? Eu quero te convidar, você, se quiser ficar de pé, fica. Se quiser deitar no chão, deita. Se quiser babar na cadeira, baba. Mas rasga o teu coração na presença de Deus. Amém. Conta para Ele. Conta para Ele agora onde estão os teus segredos. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto.
poderia dar uma olhadinha lá na Hanukkah. O que aconteceu? Mudou o cadastro? Não. Vou explicar para vocês. Primeiro que eu teria que acender da direita para a esquerda. É que eu peguei, acendi da direita para a esquerda minha. Eu estou aqui em cima, minha direita foi lá. Aí eu acendi lá. Mas a direita da igreja é embaixo. É do outro lado. E por que aquela lâmpada do meio está acesa? Aquela lâmpada do meio, ela é chamada de Shamash. Né? Shamash, é isso? Cadê o Rubinho? Shamash, né? O que ela significa em hebraico? Servo. Por que servo? Porque é dela que se acende as outras lâmpadas. Então o sacerdote vinha, pegava do fogo da Shamash e acendia a primeira lâmpada. Aí ele não pegava mais, não pega o fogo da primeira lâmpada, ele pega o fogo da Shamash e acende a segunda lâmpada. Aí ele pega o fogo da Shamash, acende a terceira lâmpada, por isso que ela é chamada de servo. É aquela que acende todas as outras luzes. A quem aqui eu posso ser chamado de Shamash? Você vai sair daqui hoje com uma obrigação no teu coração de acender uma chama na vida de alguém. Deu para você entender? Não? E essa pessoa que você vai acender essa chama na vida de alguém, você vai falar assim: ó, meu, Jesus te ama. Amém. Aleluia. Você vai trazer ela. Amém? Amém. Você vai trazer ela para que ela possa não só ficar acesa por aquilo que você falou, mas acesa por aquilo que Deus vai falar com ela. Amém. Lembra a mulher samaritana? Jesus acendeu uma lâmpada, acendeu uma luz no coração daquela mulher. E o que ela fez? Saiu para incendiar a cidade. Ela incendiou a cidade. E aí os homens começaram a dizer o que? Mulher, já não é mais pelo teu dito, mas é por aquilo que nós já ouvimos. Você vai ser a fonte que vai distribuir essa palavra para as pessoas. Amém. Fernando, és tu. Amanhã. Amém? Não precisa ficar vermelho. Luiz Pedro, cadê Luiz Estevam? Luiz Estevam. Terça-feira. Aí quinta e sexta eu falo, querido. Amém? Amém. Você está entendendo? Deus tem uma promessa para a tua vida. Amém. Deus tem uma promessa para a tua vida. Amém. Eu quero ouvir de você agora, nos próximos 15 minutos. Eu quero ouvir o que Deus já realizou na tua vida. Você é um milagre? Então eu quero ouvir o milagre que Deus já fez na tua vida. 15 minutos. E depois nós vamos continuar. Eu falei para vocês que eu queria, por exemplo, que vocês dissessem para mim: olha, eu quero falar, contar dos milagres. Tem alguém que vai contar milagre? Se não tiver, já vou para o final. Ninguém recebeu milagre? Ninguém tem milagre? Gente, olha, Deus, Ele é exaltado pelos milagres. Graças a Deus. Toda vez que fala de milagre, eu já me vejo, porque eu sou um milagre de Deus. Porque todo dia Deus tem milagre. Eu vou resumir tudo. Eu tive milagres de cura, de restauração, de libertação, de prosperidade, não só
na minha vida como na vida da minha família. E por esses dias eu tive um milagre grandioso. Eu estava conversando com Moisés e falei para ele: Deus muitas vezes tem curado e a gente passa despercebido. Eu tinha uma mancha na minha vista, aí passei no oculista, ele falou que eu tinha que fazer uma raspagem, mas eu tinha que aguardar alguns dias para fazer aquilo. E eu fiquei sim um pouco preocupada, porque eu não queria mexer na minha vista. E passei, falei com Deus e coloquei nas mãos dele. E eu aprendi muito que é esperar no Senhor e descansar, sem ficar preocupada com aquilo, o que ia acontecer. E outro dia eu cheguei em casa, olhei no espelho e falei: meu Deus, estavam falando de cura, cadê a minha mancha? Não tinha mais. O Senhor curou assim. Quer dizer, na hora que estava apertando eu corri, só que depois eu descansei e aí minha vista foi curada. Depois, no último encontro que a gente teve, eu também estava com um problema no meu joelho. Eu nem sei se a Giane está aqui. Eu fui orar por alguém e aí eu não conseguia levantar. Só que depois eu fui orar para outra pessoa que também estava com problema no joelho. Eu mal conseguia levantar. Sumiu o meu problema no joelho. Sumiu. E eu falei: meu Deus, porque uma vez só, quando eu comecei na geração de Davi, terminou o culto, a irmã falou: a senhora pode orar por mim? Eu falei: posso. O que você está sentindo? Tudo que ela falou que estava sentindo, eu estava sentindo. Eu comecei a orar por ela e eu não questionei Jesus, não. Eu falei: você crê que o Senhor te cura? Ela falou: eu creio. Pois ela foi curada e eu também. Amém? Então, milagres todo dia o Senhor faz, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Graças a Deus. Na verdade não é comigo, mas é na minha vida, né? Eu agora, por esses dias, recebi uma notícia por volta de 6 horas da manhã, que a minha neta estava internada com o lado esquerdo todo adormecido. Uma menina de 19 anos. O braço, a perna, parte do rosto e a boca. Mas a palavra do Senhor diz que se a gente deleitar nele, ele satisfaz o desejo do nosso coração. E foi assim que eu fui para aquele hospital para vê-la. E aí quando eu cheguei lá, ela tinha feito tomografia computadorizada e não acharam nada. Mas ela continuava daquele jeito. E eu disse para ela que quando o médico não acha, é porque Deus é que vai fazer. E era 9 horas da noite daquele mesmo dia, a minha filha me mandou uma mensagem dizendo que ela já estava curada e no dia seguinte de alta para estar em casa. Amém? Graça e paz. Meu milagre não é só meu e minha família, né, Gabriel? Eu esperei para ver se você vinha falar, você não veio. Nós essa semana passamos por um susto tremendo, que meu pai veio da Bahia na quinta-feira e chegou na rodoviária e ele não desembarcou. Parou numa parada numa cidade antes e se perdeu. E aí foi um clamor lá em casa, na casa do Gabriel, eu chorando, gente, porque o senhor, 75 anos, simplesmente sumiu. Imagina, se ele cai em São Paulo, onde é que a gente ia achar ele? Veio acompanhado, mas a pessoa se perdeu ali de vista. Eu sei que no meio desse clamor todo, no sábado, ontem, né? Minha irmã encontrou ele em Pindamonhangaba. Depois de já ter rodado a cidade, a outra irmã veio lá de Minas, procurou, rodou a cidade, mas Deus usou uma pessoa para ligar lá para a Bahia para avisar que meu pai estava lá em Pinda. E aí foi parar na PM, a PM entrou em contato com a minha irmã e nós encontramos ele.
né? Então esse é um milagre mesmo. Estou muito feliz porque, já pensou, a gente escuta histórias de tantas pessoas que somem, ficam muito tempo desaparecidas e com ele não fizeram nada, não roubaram ele, não teve nada, foi só um problema mesmo de cabeça. Né? Mas Deus foi fiel com a música. Graças a Deus, igreja. Bom, como usando a palavra da pastora, né? Nosso milagre é a cada dia. Quando a gente aceita Jesus, a gente vive um milagre diário. Meu líder, o pastor João, ele sabe quanto que ele lutou, que ele jejuou, que ele lutou por mim. Eu era um drogado, eu era nada. O diabo pisou, me usou muito. E eu sempre orava, sempre buscava alguma saída, assim. A minha família, a maioria, sempre foi crente, mas eu nunca tive força de verdade. E de um ano e 6 meses pra cá, eu conheci minha noiva também. E a gente tem lutado junto aí. Eu me livrei das drogas, orava bastante para Deus me livrou de verdade. Mas tem a música até do Thales, que fala, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia ele vem. Todo dia dá vontade de fumar maconha, porque eu sempre fumava. Isso é diário, mas Deus ele me dá força a cada dia. A cada dia vem uma luta, mas a vitória é maior. Então eu consigo. Hoje eu já consigo. Nos primeiros 3 meses é difícil aqui. Muitos, infelizmente, já passaram por isso, já sabem como é que é. Eu sou até o exemplo do Severino bastante vezes. Mas é muito difícil a luta contra as drogas e a gente tem que ser forte. Como bastante os irmãos ministram no encontro, que a gente tem que ser sacerdote do lar. Então eu ministro ser sacerdote na minha vida, eu busco sempre melhorar cada dia. E não é só esse o milagre é a cada dia, porque a gente acorda, a gente tem um novo respirar, novo fôlego de vida, a gente vai tomar um café, tem um trabalho, e muitas pessoas não têm. Aquela pessoa, tem algumas músicas que falam também que Deus ele olha para aquela pessoa que você passa na rua e você não dá bola para ela. Um mendigo, você não quer saber, mas ele clama por aquela pessoa, ele quer aquela pessoa. Então nosso milagre é a cada dia. Se cada um está aqui hoje é porque tem um milagre e graças a Deus a gente está aí. Amém. Eu quero dizer assim, Deus não faz nada por acaso. Vocês querem ver uma coisa? Eu queria convidar aqui na frente todos aqueles que já foram drogados. Vem aqui à frente, todos que já passaram pelas drogas. Aleluia. E ainda que faltou bastante gente hoje, hein? Ó, todo esse povo aqui, ó, já passou pelas drogas. Sabe qual é o desejo do meu coração? Vou relatar para vocês, hein? O desejo do meu coração é de formar um grupo aqui antidroga. Rede antidroga. E vocês fazendo um trabalho de resgate dos que estão nas drogas. Esquadrão antidroga. Tá certo? Esquadrão antidroga. Amém? Se quiser começar a vir já de soldado, pode vir. Começa a vir de soldado, porque Deus vai pôr na mão de vocês muitas pessoas que são usuários de drogas, para vocês dizerem: eu também era e Jesus me libertou. Esse é um milagre. E vocês vão ser canais de milagre na vida de muita gente. Amém? Que Deus abençoe vocês. Mais alguém? Mais uma só. Graças a Deus, igreja. Eu ontem até estava conversando com a pastora, eu falei isso que está acontecendo aqui, eu vou testemunhar, porque foi um milagre, né? Para muitos pode dizer, nossa, isso? Mas para mim foi o sobrenatural de Deus. Porque o meu pai, ele é uma pessoa, eu não consigo nem falar. Ele era uma pessoa muito bruta, né? A gente nunca ouviu um eu te amo, a gente nunca tivemos um abraço.
Minha mãe falava que minha mãe já está com ele há 19 anos e ela sempre sonhou em casar. E ele nunca quis isso. Ela já chegou a marcar o casamento e ele não ia, ele desistiu. E quando foi esses dias, ele pediu ela em casamento com uma rosa. Nossa, gente, foi lindo. E quando minha mãe falou, eu ainda cheguei a duvidar, né? Eu ainda fui incrédula, né? Eu falei assim, amém. Fiquei feliz por ela, mas não quis demonstrar tanto, porque se não acontecesse de novo, ela não se chatear, como ela se chateou. E, de repente, ele foi indo tudo bem, sabe? E ela falou assim, passando um tempo, ela falou assim, nossa, Dai, eu nunca senti o que eu estou sentindo, seu pai, eu estou sentindo que verdadeiramente seu pai me ama. E eu nunca senti isso. E eu estou sentindo que ele me ama. Aí foi passando o tempo e ela começando a comprar as coisas do casamento e eu ajudando ela. E aí eu já fui vendo que realmente, né, meu pai foi mudando. Meu pai, ele não entrava na igreja, para ele poder vir aqui para a igreja. A gente tinha que falar que a gente pagou o jantar no Dia dos Pais, eu queria que viesse aqui, então eu sempre pagava adiantado, porque eu falei, pai, eu paguei, vamos lá, eu quero passar esse tempo com o senhor, e ele vinha. E quando foi esses dias, ele e minha mãe falou que eu vou ir para a igreja, porque Deus está trabalhando na nossa vida, e eu vou, mesmo que eu não vá lá na frente agradecer, mas eu ali no meu cantinho eu vou agradecer, e eles vieram e participaram do culto do começo ao fim, coisa que ele não fazia também. A Patrícia e o Alan fazem célula na casa deles, eles se trancavam dentro do quarto e não saíam. Hoje em dia ele chega, ele que faz, ele sempre quer fazer os comes e bebes, no final ele fala, ele conversa, ele participa mesmo. Em todo momento ele está trabalhando, ele deixa de trabalhar, ele sai mais cedo para poder participar da célula. E quando foi ontem, realmente foi realizado o sonho da minha mãe. Ela casou, a pastora Moisés, a pastora Marisa estava lá presente e viu, ela estava até meio que desesperada, porque foi bem corrido, né? As pessoas vieram, os familiares vieram de longe para ficar lá na casa dela já dias antes, então foi bem corrido. Mas foi lindo, foi maravilhoso e Deus está trabalhando cada vez mais. E Deus já fez o sobrenatural na vida do meu pai e eu sei que vai fazer. E eles, pelo que eu estou vendo, eles querem participar com a gente nessa confraternização que vai ter em dezembro no sítio. E eu nunca imaginava que ele fosse um colega dele, eu nem sabia. O colega dele chegou de mim e falou que vocês vão para o sítio na igreja, né? Eu falei assim, seu pai estava falando que ia levar a sua mãe. Eu nem acreditei, gente, porque meu pai nunca foi assim. E hoje ele está sendo, graças a Deus, eu sei que vai ser bem melhor a cada dia mais. Evangelho, eu